Bom, voltamos. Agora eu vou falar sobre os Estados Unidos, um pouquinho sobre as Olimpíadas dos Estados Unidos, como é que é. A gente está aqui, do lado direito, o Paulo, o Calambessa, Júlia e Caio. Esses quatro aqui são componentes do país dos Estados Unidos, junto comigo e com o nosso diretor. Paulo, começando com você, que está mais perto de mim. Você pode me falar sobre um pouquinho dos aspectos sociais dos Estados Unidos nas Olimpíadas? Como é que era isso? Como é que são eles? Bom, as Olimpíadas têm gerado uma grande conscientização na população. Uma grande conscientização na população. Muitas mulheres participam das Olimpíadas, o que elas acabam tendo respeito, metade. E como a Olimpíada é algo que... Mas em relação à maioria do pessoal, eu creio que já acabou esse negócio desse preconceito. Falando em relação aos aspectos sociais, vamos falar um pouco agora sobre os aspectos econômicos. Bom, para as Olimpíadas acontecer, é necessário um grande investimento de infraestrutura. E isso como, por exemplo, a construção de vilas olímpicas, estádios, acaba tendo também locais para turismo, transportes. Isso é importante porque acaba gerando certos empregos no local por um determinado período. Muitas pessoas acabam conseguindo emprego com isso. E como as Olimpíadas é um investimento muito grande, isso acaba atraindo diversos patrocinadores de diversos locais. E com essa patrocinação acaba ajudando também na economia. Por exemplo, uma marca grande, supondo que a Nike queira participar das Olimpíadas para falar dos tênis deles, etc. Aí eles fazem um patrocínio lá, mútuo, entre eles. Então você fazer o patrocínio da Nike, um negócio assim, porque realmente tinha me esquecido. Mas essas marcas famosas costumam patrocinar os atletas, certos atletas, para divulgar, para usar. Para divulgar e mostrar mais delas. Uhum. Agora, a gente está falando sobre os atletas aqui. Júlia, a gente agora vai falar uma questão que é muito polêmica em relação aos Estados Unidos, que é a questão do doping. O que o Comitê Olímpico e Paralímpico eles fazem para evitar o doping? Rapidinho, gostei do seu sapato. Você não tá vendo, mas ele fica com o sapato. Vai tirar foto depois. Desculpa, te interromper. Então, o doping, ele, pra quem não sabe, é meio que uma droga, né, uma pílula, que os atletas usam para meio que sair na frente dos outros. E pode ser um benefício, mas também é um malefício. Porque, por um lado, é um benefício porque tipo, eles são mais fortes, eles acabam saindo na frente. Mas, por outro lado, é ruim porque os outros ficam para trás e acaba ficando naquela divisão. Tipo, um sai na frente, o outro fica para trás por causa de uma pílula. E o comitê, eles até criaram, né, com o pessoal lá de fora, com os internacionais, o antidoping. Como assim? É tipo um estudo para mostrar as consequências que isso traz, como eu disse, os malefícios, que não é só sair na frente, tipo como se fosse uma escola, mostrando por que não usar a pílula, a droga, o que for, para não sair na frente. Até porque é desleal, né? Sim, então se você toma alguma coisa que vai te dar uma certa vantagem, sim, acaba sendo desleal e obviamente tem que ser punido, né? Sim, Vai acabar estacionando no próprio país, né? Não é justo, né? Vamos ser justos. por isso criaram o antidoping, para mostrar para os atletas por que não usar, por que não tomar a pílula. Até porque, gente, é errado, como o nosso diretor falou, eles saem na vantagem, mas é errado porque seria como se estivesse infringindo uma lei, mais ou menos Sim. isso. Entendeu? Assim. Também tem a questão que afeta muito o placar. Sim, então É injusto, né? Sim, ele fica muito injusto em relação aos outros atletas que jogam de forma justa. Tem mais disposição na hora do jogo. A gente sabe que teve um processo de seleção de uma cidade certa? Sim. Houveram várias críticas em relação a isso. Você pode me falar quais foram as principais críticas? Primeiro ponto, corrupção. Porque lá teve muita questão de roubo, essas coisas assim. Eles não foram transparentes
pessoal deles lá. E também a questão da promessa. Eles faziam as promessas e não cumpriam. Então a principal crítica foi essa, foi a questão da corrupção, da falta de transparência, da questão dos roubos, e foi isso. Você lembra um pouco sobre os políticos? Sim, lembra muito isso. Então, alguém vai acrescentar uma coisa? Bom, é até bom falar sobre isso, por causa da corrupção. Que a gente sabe que até os Estados Unidos, uma potência mundial, tem esses problemas de corrupção. Mas a corrupção não tem a ver com potência, a corrupção tem a ver com caráter. Sim. Mas isso já é ser humano. Porque não são todos, sabe? São alguns. Sim, vamos falar isso. A gente não pode dizer, todos são corruptos. Não são todos que são corruptos. Algumas pessoas são. Bessa, vamos chamar assim. Me fala um pouquinho sobre as modalidades dos Estados Unidos. Quais são as que tradicionalmente têm bom desempenho nas Olimpíadas? Bom, nos Estados Unidos está tendo um bom desempenho assim, no basquete, no vôlei, também na natação, um pouquinho no futebol, né? Mas todo mundo sabe que o Brasil é o país do futebol. Claro. Os Estados Unidos eles destacam mais no basquete, temos o LeBron James. Muitos jogadores famosos do basquete é de lá. Temos também a questão em relação à influência que ele tem com o Brasil, né? Que a gente conhece bastante sobre o basquete, por causa de algumas pessoas, conhece bastante sobre os jogadores de basquete dos Estados Unidos, mas quando vem para o Brasil a gente conhece dois. É difícil ter algum jogador famoso do basquete aqui do Brasil. Sim. Qual modalidade assim nos Estados Unidos se destaca mais normalmente? O basquete. Basquete? Basquete. Mas por que assim, em relação a cada fama que tem, os jogadores? Por causa das famas, muitos jogadores famosos de lá, como a gente já tinha dito, e por isso mesmo. Entendi. Caio, eu tava vendo aqui, eu pesquisei um pouquinho em relação a isso. Eu vi que tem uma história nas Olimpíadas que muitos chamam sobre mar de sangue. Você me explicar um pouco sobre o que é isso? Sim. Não é nem Mar de Sangue. Mar de Sangue é o filme relacionado à história, que é uma história muito feia, em relação... Feia não, como é que fala? É uma história pesado. Do que está... pesado do que está acontecendo que era a Guerra Fria, no caso, né? Entre Hungria e União Soviética, durante um jogo de polo aquático. Os jogadores, por conta do que estava acontecendo lá fora, questões políticas, econômicas, estavam se... Levaram a briga para dentro dos campeonatos. Sim, fisicamente, agressivamente. E isso por conta de coisas políticas lá fora, de economia. O cara não. Você falou sobre isso, mas como a cultura dos Estados Unidos tem relação assim, com as Olimpíadas? O Fabrício fala um pouco mais tarde, que os Estados Unidos é um país de primeiro mundo. Então, por ele ser um país de primeiro mundo, ele sempre busca estar em primeiro em tudo. Então, ele, quando a medalha das Olimpíadas, sempre busca estar se esforçando para sempre estar ganhando medalha, sempre estar... E o país sempre apoiando, assistindo, televisão, na internet, em diversas coisas, sempre estão apoiando os seus atletas. Só quer falar alguma coisa? Não, vai lá, pergunta você. Que isso, cara? Vai dar vontade aí. Vamos lá. E se tratando de americano, o que a gente precisa entender? Olha só. Tudo tem um planejamento. Os Estados Unidos não chegaram ao primeiro topo, né, ao primeiro lugar no mundo de medalhas. Se você for pegar o quadro de medalhas aí, você vai ver que os Estados Unidos têm 3 vezes mais medalhas do que o segundo colocado, que é a Rússia. Então vamos lá. Vamos tentar entender como que eles chegaram até aí. Não só por questões de ser a maior economia mundial, a questão não é essa. Os americanos, diferente do brasileiro, né? E aí, por que aqui não acontece? Se você souber por que acontece lá, você vai descobrir o que não acontece aqui. O que acontece lá? Os americanos, eles investem no esporte desde o colégio. Desde a escola, porque elas dividem essa escola, colégio e universidade. Então, desde os 6 anos de idade, eles têm projetos escritos de todas as fases até os 22, 23 anos. Então, quando você entra na escola, você já entra participando de atividades esportivas. Você tem um caminho do atleta. Esse programa ele é escrito na Constituição. É estimulado, né?
E isso é muito interessante, porque dúvidas, assim, sim. leva desde criança até a adolescência e se tornar adulto a querer fazer aquele esporte. Então, como que funciona? Eles dão bolsas para você estudar nos melhores colégios e nas melhores universidades, que são pagas. Sim. 90% das universidades americanas são pagas, não são gratuitas igual no Brasil. E por que as pessoas não fazem? As pessoas não conseguem pagar. Então, o que ela faz? Ela tem o Bolsa Atleta. E isso começa de longa data. Eles têm um programa que tem todas as fases por idade. Aos 22 e 23 anos, o cara sai da universidade formado, ou seja, intelectualmente o cara está avançado e treinado. Vamos para a prática? Vamos ver. Será que isso funciona? Primeiro, o número de medalhas. Funciona. Segundo, Olimpíadas de 2016, Brasil. Quantos atletas americanos vieram para cá? Vou falar para você. 550 atletas americanos vieram para as Olimpíadas de 2016. Quantos atletas eram estudantes? 440 eram estudantes universitários. Então, o plano americano é, desde pequeno, você na escola, estimulado a fazer esporte. Olha que interessante. Maior economia do mundo, o país mais rico do mundo e é o que menos paga o atleta. São todos estudantes. Eles não têm salário de atleta. Salário de atleta é para país pobre, que quer dar dinheiro para o atleta para ficar rico. Os americanos não. 440 atletas disputaram, 440 atletas universitários, de 550, disputaram as Olimpíadas de 2016. Todos eram universitários. Quando eles terminam a universidade nos Estados Unidos, eles podem ser atletas profissionais, aí vai entrar os patrocinadores. E saem com uma formação. Todos saem com formação intelectual. Todos saem com uma graduação. Então o cara já está treinado porque ele quiser aos 23 anos, desde os 6. Porque existem os projetos americanos, os programas americanos de esporte, eles escrevem todos, de 6 anos aos 23 anos. Todas as fases que você vai passar. E aí, se você quiser continuar estudando numa escola de qualidade e numa universidade de qualidade que é paga, mas você quer sem pagar, basta você ser um excelente atleta. E os números nos dizem. Em 2016, 550 atletas embarcaram aqui. 440 atletas eram estudantes universitários. Essa é a diferença dos americanos para qualquer país do mundo. Vão continuar sempre na vanguarda. Só que tem um país que está imitando os Estados Unidos. China. Começou a aplicar esporte nas escolas chinesas desde a educação infantil. Por quê? Porque é o modelo que fez os americanos ser o primeiro no mundo. Olha, eu digo para você o seguinte, eles são disciplinados também, os chineses. Os chineses são disciplinadíssimos. A gente pode ter 200 anos de Olimpíadas sem os Estados Unidos ganhar uma medalha que ninguém consegue bater. Os Estados Unidos têm, se eu não me engano, 2.600 medalhas até hoje. A Rússia tem 900, que é o segundo colocado. Não vai chegar. Mas por quê? Porque eles têm um plano escrito, montado em todas as escolas. Lá você entra às 8, sai às 4 da tarde. Quais são os esportes que tem lá? Todos que você possa imaginar. Então você se encaixa em qualquer um. Se você não é do coletivo, você vai para o individual. O basquete, por exemplo. Aqueles caras são todos com nível superior. E depois que eles terminam a faculdade, se tornam profissionais e as grandes empresas tomam para si, e aí é outra história. Mas até o nível superior, enquanto estudantes, eles participam de tudo e ganham de tudo. Essa é a diferença dos americanos para qualquer outro país do mundo, menos para que está começando a fazer isso agora porque está vendo que dá certo. Pode ver também. Agora basta ver se vai se aplicar igual se aplicou nos Estados Unidos. Depende, se você tiver um problema, aplica. É até melhor. Se duvidar, até é melhor. Chineses, Não duvida dele, não. Acho que o Brasil tem capacidade de fazer a mesma coisa? claro que tem, só querer. Em relação a esse negócio assim, a educação influencia muito, mas também o apoio governamental. Porque como a gente pode ver, quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente vê muitas quadras assim, públicas para todo mundo usar em relação a vários esportes, tanto futebol, basquete, entre outros. E aqui, tipo assim, se a gente for parar para ver aqui no Brasil, a gente vê muito pouco sobre esse tipo. A gente tem uma praça aqui,
mas aquela praça a gente tem um parquinho e alguns exercícios para os mais velhos. Mas é uma questão cultural. Sim. O Brasil não tem essa cultura. E olha só, vocês vão começar a entender um pouco mais. O que o Brasil investe na parte educacional? Duas coisas que vocês já ouviram falar. O novo ensino médio, que não está sendo aplicado, e a Base Nacional Curricular Comum, a famosa BNCC. O que a gente trata? A gente trata de conteúdo pragmático. O que os americanos trazem? Esporte, música, teatro. O Brasil, assim, isso é política pública, tá bom? O Brasil privilegiou a parte conhecimento. Base Nacional Curricular Comum, o novo ensino médio. O esporte não entra nesse sentido. Então é uma questão de escolha. Por isso que você tem praça sem uma quadra. E por quê? Porque isso não está inserido no nosso cotidiano, isso não está inserido nas escolas, isso não está inserido no programa educacional. A gente privilegiou outra coisa, a gente privilegiou o conhecimento acadêmico. E os americanos privilegiam os dois. O cara sai. Tanto é que o Vale do Silício está nos Estados Unidos, as grandes empresas de tecnologia são americanas. Assim, eles privilegiam os dois, trabalham com os dois. E claro que o governo ajuda para se manter hegemônico. Isso é óbvio. Agora, como você me falar um pouco sobre os desafios econômicos que os Estados Unidos passam, os estados e cidades deles, para sediar as Olimpíadas? Na verdade, assim, os Estados Unidos vão sediar as Olimpíadas de 2032, não é isso? Eu acho que 24 na França, eu acho que 28 é nos Estados Unidos e 32 é na Austrália. Então, assim, os Estados Unidos não tem problema financeiro. Os Estados Unidos têm um problema agora político, né? Que estão afetando os estados, ainda bem que os estados lá são independentes. Mas assim, não vejo nenhum problema dos Estados Unidos sediar, pelo contrário, estrutura os caras têm, dinheiro os caras têm, atleta com certeza vão ficar no topo de novo, se as Olimpíadas são lá. Eles revezam Rússia e Estados Unidos no topo de medalha em todas as Olimpíadas. Então assim, quando as Olimpíadas forem nos Estados Unidos não vai ser diferente. Provavelmente eles serão os primeiros. Sim, e também tem em relação à diversidade cultural e étnica, né? Também pode afetar muito, no caso, na formação de equipes para as Olimpíadas. Americanas? Sim, sim. Olha, não li nada sobre isso, não tenho evidência sobre isso. Acredito que isso não afete, porque assim, os Estados Unidos, como o Brasil, tem um território muito grande, uma diversidade muito grande, só que eles têm história, eles têm cultura, eles têm programa, eles têm método. O cara começa com 6 anos e vai até os 23 treinando. Pode pegar qualquer filme americano que sempre tem lá um time de basquete, sempre tem um time de beisebol, sempre tem alguma coisa. Os caras investem nisso independente da raça, da etnia, enfim, independente dessa avaliação que você trouxe, os caras têm um método. E isso começou em 1920, com a mudança de mentalidade americana, de querer ser o melhor sempre, dando o seu melhor sempre, fazendo o seu melhor sempre. Toda a casa americana tem uma bandeira americana pendurada. Quem estava aqui outra vez? Patriotismo, o cara gosta do país, o cara ama o país. Eles vão parar em qualquer lugar o cara faz. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que copiar. A gente tem que copiar. A China está copiando. A China está copiando a mesma coisa. Sim, se a China está copiando, quem está de Brasil copiar também? O senhor acha que o Brasil tem capacidade de ser uma potência assim, como os Estados Unidos ou ainda mais forte? Eu acredito que o Brasil é o país mais rico do mundo hoje. Né? Recursos, extensão de terra, a cada 4 pratos de comida no mundo um é nosso. Então, assim, é o povo que precisa tomar posse disso. Nós é que precisamos tomar posse disso. Vocês, que são alunos do ensino médio, vocês precisam tomar posse disso. Fazer acontecer, dar o seu melhor, fazer o outro crescer. É essa toada que a gente tem que ir. E eu acredito muito. Se a gente muda a mentalidade do aluno, se a gente muda a mentalidade das pessoas, a gente muda a realidade do Brasil. Isso é... Você teria que ter uma certa disciplina geral, né? Disciplina, conhecimento, estudo, dedicação, vontade. Com vocês. Bom, tá bom? Agora a gente acabou o nosso podcast.
Assim encerrando a nossa participação, agradecemos pela atenção de vocês. Você cortou o cabelo? Não. Cortei? Ó, ele cortou, fez barba, comprou tudo pra poder vir. Enfim, obrigado pela atenção de vocês e é isso.